Olha, esse é o Papo de Setorista, o novo programa da Jovem Pan. Nós estamos ao vivo toda segunda-feira às 18 horas aqui no Jovem Pan Esportes. E não se esqueça, você que está aí nos acompanhando, deixe seu like também, é muito importante para a gente seguir aqui com o nosso trabalho. Vou pedir, Kaique, para você, essa é uma boa, eu vou pedir pro Boris rodar os gols aí, porque é o seguinte, é uma vergonha que o Palmeiras, com o Vanderlei Luxemburgo, tem apresentado aquele futebol horrível, agora vocês estão concordando comigo, né? E patético que agora nós vimos até aqui. Eu não teria contratado o Luxemburgo, acho que a culpa não foi tanto dele, mas assim, é uma vergonha que o Palmeiras precisa de um técnico interino para consertar o que um medalhão que foi defendido por grande parte da imprensa paulista não conseguiu fazer no time. E realmente, assim, esse jogo de hoje contra o Atlético Mineiro prova que ou os caras viraram e fizeram corpo mole, ou os caras viraram o rosto e não respeitaram mais o Vanderlei Luxemburgo, ou o próprio Vanderlei Luxemburgo não estava mais conseguindo colocar o que ele pensava como sistema de jogo, o que ele pensava como qualidade de equipe. Aconteceu alguma coisa no Palmeiras, porque o Palmeiras que está jogando hoje com as mesmas peças que o Vanderlei Luxemburgo tinha antes, não é o Palmeiras que a gente viu com o Vanderlei Luxemburgo. O que eu fico injuriado nesse caso aí, né, em relação ao Luxemburgo, ao técnico do Palmeiras, é o seguinte, né, a diferença de tratamento, principalmente isso que a gente teve com o Luxemburgo e com outros técnicos, e quando eventualmente tropeçavam, sofriam muito massacre. Eu posso pegar o caso do técnico do São Paulo, o Diniz, né? Boa parte da imprensa, quando o São Paulo tropeça, e olha que o elenco do Palmeiras, inicialmente, se a gente for pegar aqui e lembrar de janeiro, lá em janeiro, quando a gente pegou para avaliar os elencos, se dizia, olha, o elenco do Palmeiras é o melhor disparado junto com o do Flamengo, tem muitas peças de reposição, enfim, é um time que tem muitas peças. O time do São Paulo não é um time como esse. No entanto, quando o São Paulo perde, é um massacre em cima do Diniz. Isso não aconteceu com o Luxemburgo, né? Quando o Palmeiras não conseguiu fazer nada, um péssimo futebol com o Luxemburgo, feio futebol com o Luxemburgo, e ele caiu, não, mas é porque os jogadores não estão querendo jogar com ele, é porque os jogadores estão querendo derrubar. Em nenhum momento, em pouquíssimos momentos pelo menos, a gente começou a contestar o trabalho do Luxemburgo, que foi, na minha opinião, muito ruim à frente do Palmeiras. Poderia ter feito muito mais, e a prova disso é que ele saiu, e com o Cebola, o Palmeiras apresenta o futebol 1000 vezes melhor. Agora, a pergunta que eu faço a você, Bruno Prado, que tá no nosso GC, o Cebola, repito, um técnico interino, fez aquilo que o torcedor esperava que o Luxemburgo fizesse? De certo modo sim, mas o Luxemburgo, ele é um treinador que hoje não dá para você esperar que ele faça de um time protagonista de jogos, de campeonatos. Ele pode ganhar campeonatos como ganhou o Campeonato Paulista. Eu comparo muito a passagem do Luxemburgo no Palmeiras esse ano com o Abel Braga no Flamengo de 2019. O Flamengo, com o Abel Braga, se você olhar os resultados, não foram tão ruins. Ele estava vivo na Libertadores, ele estava vivo na Copa do Brasil. Ele no Brasileiro não era líder, mas não estava tão longe. Ele poderia sonhar com o título. Acho que ele ficaria entre os primeiros colocados, porque o elenco é muito bom. E o Abel, ele tocava o time, ok, não conseguia nada de especial. Aí veio um outro treinador, o Jorge Jesus, e mostrou que dava para tirar mais daquele time. E tirou muito mais. O Flamengo poderia ter sido campeão brasileiro com o Abel Braga, mas não seria campeão com mais de 20, com quase 20 pontos de vantagem, como foi com o Jorge Jesus, porque o Jesus consegue extrair dos jogadores o máximo. O Luxemburgo foi campeão com o Palmeiras, chegou a ficar 20 jogos invicto. A melhor campanha na Libertadores foi com ele. O André só dirigiu no último jogo contra o Tigre, que é um time fraquíssimo. Provavelmente o Palmeiras venceria também com o Luxemburgo e golearia, como com o Luxemburgo goleou o Bolívar e ganhou do Tigre lá na Argentina. Mas esperar que o Palmeiras, e é isso que o Palmeiras espera, com o alto investimento que tem, ele fosse um time protagonista como o Flamengo. Acho que o Flamengo de 19 gerou uma cobrança no Palmeiras, que o palmeirense ele ficou satisfeito com os títulos de 2016 e 2018, mesmo sem tanto brilho, porque foi lá, ganhou o campeonato indiscutivelmente. Mas como o Flamengo ganhou e arrebentou em 19, a cobrança é que o Palmeiras arrebentasse em 20. Brigar por título podia brigar com o Luxemburgo, mas jogar um futebol acima dos outros dificilmente conseguiria. O Luxemburgo, eu já falei várias vezes, é o melhor técnico que eu vi trabalhar no futebol brasileiro. Mas nos últimos 10 anos, o trabalho dele é um trabalho ok. E o palmeirense quer mais do que o ok. Mas se trouxe o Luxemburgo hoje para fazer mais do que o ok, ele apostou errado. O Luxemburgo entregou o que ele pode entregar hoje, que é time competitivo. Isso ele entrega. Podia até ganhar mais algum título além do que ele ganhou, que foi o Paulista.
O Andrei deu mais intensidade, mas como eu falei, ainda tem uma coisa que ainda ele não resolveu. É posse de bola e abrir defesas. Isso aí é o Abel Ferreira que vai ter esse desafio em alguns jogos. Ô, Gabriel. E aí, deixa eu passar pro Diogo, Beleza, depois beleza. vou passar pro Chacon. Diogo, tem outra pergunta aí. O Palmeiras poderia manter o Andrei Lopes ao invés de contratar o Abel Ferreira? Responda você também aqui no YouTube Jovem Pan Esportes e no Facebook Jovem Pan Esportes. Baixe o Panflix e deixe seu like, hein? Estamos só com 1.000 likes. 1.000 likes é muito pouco. Acho que nós temos que chegar a uns 5.000 likes. Ajude aqui o nosso Papo de Setorista, que também está em podcast. Você pode acompanhar o Papo de Setorista no podcast. Busque lá Papo de Setorista. E aí, Diogo? Olha, Gabriel, eu acho que o Andrei Lopes entrou para fazer justamente o que fez. Eu acho que esse trabalho é um cara que está há um tempo no Palmeiras, conhece ali melhor do que ninguém, mas ele faz parte da comissão técnica fixa. Ele não é um treinador por enquanto, tem condições de futuramente virar o treinador do Palmeiras, mas entrou justamente para resolver um problema que havia sido detectado e o fez muito bem, né? A gente lembra também de outros clubes, como já aconteceu o próprio Corinthians, do Carille. O Carille, antes de ser efetivado, já tinha que ter assumido a bronca algumas vezes, mostrou competência quando assumiu e quando chegou o momento, ele estava lá para fazer muito bem feito o seu trabalho, pelo menos a primeira vez. A segunda vez já não teve um trabalho tão bem feito. O Andrei Lopes mostrou aí que tem condições de evoluir, mostrou que entende o clube, entende os jogadores, entende o elenco, as necessidades que precisavam naquele momento e quem sabe num futuro ele esteja lá disponível para aí sim assumir o clube e o time do Palmeiras. Chacon, e aí, Chacon? Vamos abrir esse ponto com você, Chacon. Eu sei que hoje é um programa diferente, né? Porque a gente tá num pós-jogo, numa vitória do Palmeiras, então o nosso Papo de Setorista está um pouco desconfigurado e é uma ocasião excepcional. E aí, Chacon, essa questão toda do Vanderlei Luxemburgo, dessa mudança de postura do Palmeiras. O que é que você pensa, Chacon? Concordo com o que disseram aí, que há uma proteção maior ao Luxemburgo, né, por parte de alguns da imprensa. A imprensa tem culpa nisso, tá? É bom ressaltar que às vezes quando um técnico que pode não estar fazendo um bom trabalho, o que eu não acho que era o caso do Luxemburgo, eu acho que é um misto. Eu concordo parte com o que o Tebas falou, parte com o que o Bruno falou. Eu concordo que o Tebas falou sobre essa questão de proteção. Discordo quando faz a comparação com o Diniz, né? Porque o Luxemburgo assumiu o time em 2019. Ele não foi eliminado da Copa Libertadores da América na fase de grupos. Ele não caiu para um time como o Mirassol no Paulistão, inclusive foi campeão. Você pode questionar se o jogo é bom ou ruim, se faz um jogo bom ou ruim. Mesma coisa, o torcedor de São Paulo hoje, se for pegar um retrospecto, o que ele prefere? O Fernando Diniz ou o Aguirre? A maioria vai dizer Aguirre, muito provavelmente, né? Pelo que a gente consegue ver nas redes sociais. E aí você pode questionar, você pode gostar ou não do estilo de jogo, aí cada um. Eu gosto mais do estilo do Diniz, eu gosto mais do estilo do Sampaoli, eu não gosto tanto do Luxemburgo, mas o Luxemburgo trouxe o que o Bruno falou, competitividade. E de uma hora para outra, o Luxemburgo saiu de um time que foi campeão do Campeonato Paulista, da forma que foi, né, nos pênaltis, contra o Corinthians, não foi uma final muito bonita de se assistir, mas foi campeão. Foi competitivo. Era líder geral, quando ele foi embora, era líder geral da Copa Libertadores da América. Tinha toda a chance de continuar nessa pegada, como o Bruno falou, vencer o Tigre. E saiu, do nada começou uma sequência de derrota e aí já não serve mais. Então, é um misto. Tem que identificar quem é que faz essa proteção quando não tem que proteger e tem que criticar, e quando tem que fazer a crítica e não faz. E também tem que entender que não é de uma hora para outra que não serve mais. O Luxemburgo fazia um trabalho de competitividade, é isso aí. Aí você pode questionar, o trabalho não é bom porque ele não traz um futebol bonito. Eu acho que hoje, de elenco, de possibilidade de elenco, só o Flamengo tem para jogar bonito pra caramba e encher os olhos do torcedor.